Nós vamos estar estudando aqui o livro de Jonas, capítulo 1. A partir do verso 8, depois que a sorte caiu sobre Jonas, diz assim: então me disseram, declara-nos agora, por culpa de quem sobreveio esta tragédia? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhe respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isso que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhes havia contado. Ainda lhe perguntaram: que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade nos sobreveio por minha causa. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram o Senhor com grande temor, então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te bendizemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para meditarmos na Tua Palavra. E pedimos que o Teu Santo Espírito venha trazendo o ensino revelado das Escrituras. Que o Senhor fale conosco, que a Tua Palavra invada todo o nosso ser para realizar a Tua obra, para nos transformar, para nos aperfeiçoar, para nos tornar mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Que o Teu nome seja glorificado, que Jesus Cristo seja exaltado, que a Tua Palavra seja honrada. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e te damos graças. Amém. Amém, queridos. Esse texto que nós vamos meditar hoje, eu li a partir do verso 8, mas nós vamos meditar mesmo a partir do verso 11. Mas a gente sem entender o que está acontecendo aqui. Agora, algo que é interessante nos dias de hoje é que parece que a maioria dos cristãos, a maioria das pessoas não estão dispostas a aceitar que até os piores pecadores possam encontrar a salvação em Cristo. Não é verdade? A gente olha para o mundo ao nosso redor, vê tanta barbaridade acontecendo, e a gente olha para determinadas pessoas e acha que elas jamais poderão se converter ao Senhor. E isso, na verdade, não é verdade, porque nada é impossível para o Senhor. Mas essa ideia de que as piores pessoas são indignas da salvação é algo que sempre aconteceu e talvez vai acontecer para sempre. Um exemplo, em 1946, depois do final da guerra, um pastor chamado Henry Jerry, ele saiu dos Estados Unidos e foi para a Alemanha para pregar aos prisioneiros nazistas, os piores, aqueles que já estavam no corredor da morte para serem executados. E ele pregou para essa grande congregação de nazistas condenados pelos seus crimes bárbaros que eles haviam cometido. E muitos deles se converteram, muitos outros não. Mas depois que esses homens foram executados, o pastor Henry voltou para os Estados Unidos e choveu sobre ele muitas cartas
o criticando, porque ele havia ido para pregar a estes homens que na concepção das pessoas não eram dignos de ouvirem o Evangelho e não eram dignos da salvação. E como eu disse, isso é uma ideia antiga, e a gente vê no próprio Jonas, que ele achava que Nínive não merecia a salvação do Senhor, e por isso ele se rebelou contra a ordem de Deus. Se Jonas estivesse vivo em 1946, provavelmente ele teria escrito uma carta para o pastor Henry, o criticando pelo que ele havia feito. Mas, como a gente vem estudando, Deus havia ordenado que Jonas fosse a grande cidade de Nínive, aquele povo bárbaro daquela época, para que pregasse, para que eles pudessem se arrepender, para que eles pudessem se voltar para Deus. E em vez de ir para Nínive, Jonas fugiu da presença de Deus. E como nós estudamos já, nós vimos a grande tolice demonstrada por Jonas, que ia tentar fugir da presença de Deus. E na medida em que nós vamos aqui estudando, nós vemos que o julgamento de Deus chegou até Jonas, por causa da sua rebelião, por causa da sua fuga, de tentar fugir da presença de Deus. E hoje nós vamos ver a ironia de tudo isso que está acontecendo com Jonas, através da vida destes marinheiros, que não conheciam o Senhor, era um povo pagão, como nós vimos, cada um tinha um Deus, ou vários deuses, que eles haviam invocado. Mas eles têm uma atitude aqui muito interessante. Nós vemos que eles estavam aterrorizados com essa grande tempestade, que eles não conseguiam controlar aquele navio. E eles sabiam que Jonas era o culpado por tudo isso. Eles haviam lançado sorte, a sorte caiu sobre Jonas, e Jonas já havia dito para eles que ele estava fugindo da presença de Deus. Mas num primeiro momento eles não se importaram com isso, porque havia tantos deuses, e eles não se importaram com isso. Mas no momento em que a sorte cai sobre ele, e eles perguntam: quem é você? Ele diz: eu sou adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez a terra, o mar e a terra seca. E a Bíblia então diz que um grande temor caiu sobre estes homens. E eles ficaram admirados, perguntando: como você é capaz de fazer uma coisa dessas com um Deus desse? E eles, diz o texto, ficaram possuídos de grande temor. Mas é interessante aqui que eles ficam sem saber o que fazer. Jonas diz: eu sou culpado. E eles perguntam: e o que a gente faz com você? Você pode imaginar isso num tribunal? A pessoa está sendo julgada, ela se declara culpada, e o juiz pergunta: e o que eu faço com você? Por que esses homens fazem essa pergunta para Jonas? Pelo fato dele ter sido declarado: eu sou adorador do Senhor. Eles estavam agora percebendo que este não era mais um Deus, mas era o verdadeiro Deus. Não era simplesmente mais um, mas era o único e verdadeiro Deus. E eles perguntam para Jonas: o que nós vamos fazer? E Jonas então responde: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade nos sobreveio por minha causa. E o que acontece agora em seguida é muito notável pela nobreza da conduta destes marinheiros.
Jonas diz: eu sou o culpado de tudo isso que vocês estão sofrendo, eu sou o culpado. Então, me lance no mar, e essa tempestade vai cessar, e vocês vão ficar em paz. Ora, queridos, quem era Jonas para estes marinheiros? Ele era um completo estranho para eles. Não havia nenhum laço entre Jonas e esses marinheiros. Não havia laços de amizade, não havia laços de família, não havia laços de nação. Ele era um camarada totalmente estranho, servindo um Deus estranho para eles, que havia levado sobre eles a ira desse Deus que eles nem conheciam. Então, olhando para Jonas e os marinheiros, esses marinheiros não tinham nada para agradecer a Jonas. Pelo contrário, tinham tudo para odiar este homem. Porque tudo que Jonas tinha feito para eles foi colocá-los em dificuldades. E nós poderíamos desculpar esses homens se simplesmente eles tivessem jogado Jonas no mar. Até porque eles eram um povo pagão que não conheciam a Deus. E o próprio Jonas havia dito para eles a solução. Mas o que eles fizeram? Diz aqui o texto que eles começaram a remar, tentando chegar em terra firme para devolver Jonas em terra firme. Eles não quiseram jogar Jonas no mar. A gente não sabe se eles ainda estavam preocupados pelo fato de Jonas ser um profeta do Senhor, se eles ainda tinham medo. Por causa desse homem, Deus manda essa tempestade. Se a gente matar ele, o que Deus pode fazer com a gente? Ele é um servo dele. E esses homens então estavam ali tentando chegar em terra firme. Mas o texto diz que quanto mais eles se esforçavam para voltar para a terra, mais violento o mar ia se tornando. E eles entenderam que Deus era realmente o Senhor e que ninguém podia ir contra a vontade desse Deus. Deus enviou a tempestade por causa de Jonas, e eles entenderam que não tinha mais como livrar Jonas das mãos deste Deus. É interessante isso, queridos. Eles se esforçaram para lançar Jonas em terra seca, mas eles perceberam que não podiam. O texto aqui no original dá a entender que eles fizeram tudo o que eles podiam fazer. Eles chegaram ao limite de suas forças, ao limite de seus esforços para conseguir salvar Jonas, mas não conseguiram. E eles entenderam que quanto mais o mar ia ficando violento, a salvação deles, a segurança deles dependia realmente de lançar Jonas ao mar. E então eles resolveram fazer isso. Agora, é interessante, queridos, que não importa se estes homens estavam realmente olhando para Jonas como um profeta do Senhor, ou se eles estavam olhando para Jonas simplesmente como um ser humano. Mas o que chama a atenção no texto é que o temor do Senhor se manifestou na conduta destes homens. O texto diz que eles temeram ao Senhor, e eles mostraram mais respeito por Deus do que o próprio Jonas havia demonstrado. E eles demonstraram mais respeito para com Deus, entendendo que toda crueldade que se faz contra o ser humano é algo que se faz contra o próprio Deus. Eu não sei se vocês lembram, mas o Samuel falou sobre isso algum tempo atrás. O fato do homem ser uma criatura de Deus, tudo que se faz contra este homem é feito contra o próprio Deus. E parece que esses marinheiros estavam entendendo toda esta situação. Agora, imagina o que se passava na mente de Jonas.
Ele entra naquele navio e põe todo mundo em risco. E de repente ele olha para esses homens pagãos que fazem todo o esforço para salvá-lo. Um pastor comenta assim: ele, falando sobre Jonas, ele, infiel, fecha seu coração contra a grande metrópole de Nínive. Apesar de seu povo ter experimentado a graça de Deus durante gerações, ele fecha seu coração contra outras pessoas. Mas num contraste dramático, esses marinheiros rudes fazem de tudo para poupar a vida de Jonas, mesmo após ele ter causado a perda de toda a sua carga e agora poder causar a perda de suas vidas. Que contraste! Jonas, que conhece o Senhor, se recusa a abençoar um povo. Um povo que não conhece a Deus se recusa a condenar Jonas. Que contraste, não é, queridos? Mas, apesar de toda a nobreza desses marinheiros, parece que Deus não vai cooperar com eles e não vai acalmar a tempestade. Pelo contrário, Deus faz com que a tempestade vai ficando cada vez mais violenta, apesar de todo o esforço desses homens. Por que Deus faz isso? Em primeiro lugar, Deus queria que a correção sobre Jonas continuasse, e por isso nada que os marinheiros fizessem podia salvar a vida de Jonas. E eles entenderam isso. E olha que interessante, os versos 14 e 15. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram no mar, e o mar cessou a sua fúria. Aqui a gente percebe, queridos, o impacto do testemunho de Jonas, ainda que involuntário, sobre esses marinheiros. Porque esses marinheiros, segundo a oração que eles fizeram, realmente eles tiveram contato com Deus. Eles agora não estão falando com um dos seus deuses. Porque o termo que eles usam, você pode ver aí na sua Bíblia, que está tudo em letra maiúscula, Senhor, eles usaram justamente o nome Yahvé. Eles clamaram ao Deus verdadeiro, ao Deus da aliança. E olha que interessante como eles disseram para Deus: tu fizestes o que te agrada. Entendendo que ninguém pode ir contra os desígnios de Deus, porque Deus vai cumprir aquilo que Ele disse que faria. Deus vai levar até o final o seu propósito. Deus vai cumprir com a sua vontade, independente dos homens quererem ou não. Deus é soberano sobre todas as coisas. É muito interessante, querido, eu tenho pensado bastante a respeito de oração nestes dias, lembrando de coisas que a gente já estudou, porque Deus nos chama para orar. Otmani, ele dizia que Deus se propôs a não fazer nada sobre a terra, a não ser em resposta à oração da sua igreja, para que o nome de Jesus Cristo seja honrado. Deus fazendo a sua obra através dos redimidos pelo sacrifício do Senhor Jesus. Parece que Deus se limitou aos homens, e Ele não vai fazer nada a não ser que alguém ore. Mas o interessante, queridos, é que a Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Se Deus te chama para fazer algo, se Deus te chama para orar, e você se recusa a fazer, certamente Deus
Deus vai levantar outra pessoa. E no caso de Jonas, não tinha mais ninguém ali para Deus usar. Deus usa a má vontade de Jonas para cumprir com o seu plano, para cumprir com os seus propósitos. E esses homens entenderam isso e diz: tu fizestes o que te agrada. Ninguém pode ir contra aquilo que o Senhor estabeleceu. Eles não tinham outra alternativa a não ser aceitar aqui a sugestão de Jonas de lançá-lo ao mar. Mas antes de fazer isso, eles oraram primeiramente ao Deus eterno, ao Deus Yahvé, não aos seus próprios deuses, pedindo que Deus não os responsabilizasse pelo que ia acontecer com Jonas, já que Deus, na sua vontade soberana, estava controlando toda aquela situação. E a pergunta que fica, queridos, é como que a gente pode explicar a nobreza desses homens que ainda não conheciam o Senhor, estavam tendo o seu primeiro contato com este Deus, mas tinham um temor tão grande e não queriam lançar Jonas ao mar, queriam poupar a vida de Jonas. Como que a gente pode explicar tudo isso? Para a gente entender, queridos, o que acontece na história da humanidade. Nós já estudamos com Samuel sobre a graça comum. Acho que foi Samuel que falou sobre a graça comum. Foi, né? No estudo de teologia aqui. O Diego estava dando aula também, o Luciano, na época eu dei algumas, e eu não lembrava exatamente quem falou sobre a questão. Mas existe a graça comum, onde Deus opera fora do domínio da sua salvação. Deus opera fora do domínio dos eleitos, né? E isso faz com que até aqueles que não conhecem a Deus tenham em certo momento um ato de bondade. A graça comum de Deus sobre toda a humanidade é a causa do mundo ainda não ter sido destruído, e Deus pode preservar a sua igreja sobre esta terra. É a graça comum de Deus que faz com que cientistas descubram coisas que trazem benefícios para a sociedade. Homens que não conhecem a Deus, mas são usados por Deus, recebem o conhecimento de Deus, recebem a graça de Deus para fazerem descobertas, tanto na área da ciência como da medicina, para trazer benefícios para a humanidade. Então a gente percebe que estes homens estão sim agindo primeiramente pela graça comum de Deus sobre toda a humanidade. Mas a gente pode lembrar de algo que também é chamado de a lei natural de Deus no coração das pessoas. Porque Deus implantou a sua lei no coração de todo ser humano. Você pode ver que uma criancinha tão pequenininha que não tem entendimento ainda, quando ela vai fazer algo errado, ela tenta fazer escondido. Ela não tem ainda a noção do certo e errado. Mas a lei natural que Deus colocou no coração do homem faz com que o homem saiba que aquilo que ele está fazendo é errado aos olhos de Deus. E a gente percebe então que essas duas coisas estavam operando na vida desses marinheiros, que provavelmente não conheciam os 10 mandamentos, não sabiam da lei, não matarás. Não sabiam da lei dada por Deus ao povo de Israel. Mas esta lei estava sim em seus corações. E eles sabiam que era errado tirar a vida de qualquer ser humano sem necessidade. Sobre isso, Calvino diz o seguinte: a natureza implantou em todos uma aversão à crueldade. Apesar de nunca terem conhecido a doutrina da lei, eles haviam sido instruídos pela natureza
de forma que sabiam que o sangue de um homem é caro e precioso aos olhos de Deus, não importa quem seja este homem. Então, queridos, tanto a graça comum quanto a lei natural que agiu na vida destes homens continua nos dias de hoje. E às vezes, em virtude disso, a atitude dos pagãos, a virtude que a gente pode ver na vida de pagãos, traz uma certa vergonha para o povo de Deus, que não possui somente a graça comum, mas possui a graça da salvação. E não tem somente a lei natural em seu coração, mas tem a lei escrita do Senhor, a qual Ele, pelo poder do seu Espírito, traz a luz, traz a verdade das Escrituras. E muitas vezes, querido, a gente olhando para o mundo ao nosso derredor, a gente encontra mais bondade e consideração entre os incrédulos do que entre os cristãos. É interessante porque, não sei se vocês viram aquele filme, eu vi o antigo, do Planeta dos Macacos. E um dia os macacos estavam conversando lá e eles disseram assim: o homem é estranho, porque é a única raça que combate a própria raça. E de repente, queridos, a gente olha para a igreja e a gente vê uma verdadeira guerra entre os chamados cristãos. Você olha nas mídias sociais, de irmão combatendo irmão. Se eles não concordam com um ponto da doutrina de um outro, eles quase matam. Não chegam ao ponto de matar fisicamente, mas matam moralmente. É horrível ver como cristãos se atacam e se devoram por causa de diferenças de pensamento, de interpretação das Escrituras, que não tem a base da salvação. Porque é lógico que a gente rejeita uma doutrina que nega a salvação única em Cristo. A gente rejeita a doutrina que nega o poder do sangue de Jesus como o único que pode perdoar pecados. Mas quando um tradicional vê um pentecostal falando em línguas e o condena ao inferno, porque eles não creem na linguagem espiritual, e de repente esse da linguagem espiritual manda para o inferno o que não fala, porque acha que todo mundo tem que falar. É nesse sentido que a gente está falando aqui, queridos. Essa briga entre os cristãos, que é um terrível testemunho, um péssimo testemunho para um mundo carente, que nem quer saber de ouvir sobre o Evangelho por causa da briga dos cristãos. E é aqui que eu estou falando sobre a nobreza desses marinheiros, que não quiseram condenar Jonas, apesar de Jonas ser o culpado pelo que eles estavam passando. Mas eles não queriam condenar Jonas, eles não queriam lançar Jonas ao mar. Estou falando da nobreza de muitas pessoas que não são cristãos. Se a gente pensar, queridos, nos bombeiros, e quantos deles perdem a vida entrando num prédio incendiado
tentar salvar alguém. E talvez muitos deles não são cristãos. Mas existe uma nobreza na atitude destes homens, que arriscam a vida para poupar outras vidas. Aí, lembrando do pastor Henry, criticado por ter pregado a pessoas que a igreja achava que não merecia. E um bombeiro, quando entra num prédio em chamas, ele não está preocupado se aquela pessoa merece ou não merece ser salva. Ele só olha que é um ser humano, semelhante a ele, que está ali, e se alguém não fizer alguma coisa, aquela pessoa vai morrer. Então, queridos, o que Deus quer que a gente perceba é que a gente tem que ter mais nobreza em relação às pessoas. Nós que temos a graça da salvação, não somente a graça comum de Deus, nós devemos responder a esta graça, nos transformando em homens e mulheres que Deus realmente quer que sejamos. Outra pergunta que fica nesse texto: esses marinheiros realmente se converteram a Deus? Quando a gente lê comentários bíblicos, a gente vê que não se chega a uma definição, porque grande parte dos comentaristas dizem que não, que esses marinheiros não foram salvos, e grande parte dos comentaristas dizem que sim, que eles foram salvos. Não há de fato um consenso sobre a conversão destes marinheiros. Mas quando a gente pensar em todo o texto aqui, e a gente está mencionando aqui a paz da graça comum, a gente chega à conclusão que estes homens realmente tiveram um conhecimento autêntico do Senhor. Eu sou daqueles que creem que esses homens realmente se converteram ao Senhor. Eles realmente professaram uma fé verdadeira em Deus. Não aquele tipo de fé daquele rapaz que está interessado na moça, né, da igreja. Então ele diz que se converteu e fala para os pais da moça: não, eu sou convertido, porque ele só quer casar. Então ele abraça a fé, né? Abraça em termos, né? A fé da moça, porque ele quer casar. Em tempos de dificuldade, muita gente se apega. A gente vê na cadeia que todo mundo se torna um leitor assíduo da Bíblia, porque eles querem sair por bom comportamento. E quando eles saem, a gente vê que não houve conversão nenhuma. Como muitos artistas que estão falindo, então grava gospel para poder levantar. São fés que, quando a vida continua, prova que não houve conversão nenhuma, nada mudou, né? Essas profissões de fé, elas não mostram a evidência de uma vida transformada. Mas quando a gente olha para esses marinheiros, parece que existem evidências de uma vida transformada. E a gente quer pensar um pouquinho sobre isso. Essas evidências de uma visão que esses marinheiros realmente converteram ao Senhor. Em primeiro lugar, a gente vê que essa conversão se encaixa na narrativa geral aqui do livro de Jonas. Porque Jonas foi chamado para pregar salvação em Nínive. Ele fugiu da presença de Deus, ele não quis pregar em Nínive. Mas de qualquer forma, Deus alcança um povo pagão através do testemunho involuntário de Jonas.
Então, tem tudo a ver aqui com o livro de Jonas. A segunda coisa que a gente pode notar aqui é que a conversão destes marinheiros é uma lição para Jonas. Jonas disse: o povo pagão não é digno da graça de Deus. E Deus mostra para Jonas que Deus derrama a graça dele sobre quem ele bem entender. Não somos nós que decidimos quem vai ser salvo ou não. A gente pode olhar para uma pessoa e dizer: esse homem não é digno. Mas, queridos, você era digno da salvação? Quem aqui era digno de ser salvo? Quem aqui merecia ser salvo? Então Deus manifesta a graça dele sobre quem ele quer. E isso foi uma lição para Jonas. Uma outra coisa que a gente pode pensar aqui sobre a conversão desses marinheiros é que ela não pode ser considerada improvável, como não podia ser considerada improvável a salvação dos nazistas, como não pode ser improvável a conversão de qualquer pessoa, inclusive a nossa. Para salvar esses marinheiros não foi necessária uma graça maior do que para salvar qualquer um que hoje é um cristão. E a gente pode ainda olhar para a linguagem da oração desses marinheiros, que realmente sugere que havia algo realmente acontecendo no coração destes homens, né? E que eles não estavam simplesmente acrescentando mais um Deus à sua lista de deuses. Sobre isso, Calvino dizia o seguinte: os marinheiros e os passageiros foram tomados não só pelo temor de Deus, mas também tiveram a impressão de que o Deus de Israel era o Rei supremo do céu e da terra. Ao entenderem isso, viram também que anteriormente haviam sido iludidos e que tudo o que o mundo havia inventado era mera ilusão, e que os deuses criados pelos caprichos do homem eram nada mais do que meros ídolos. Um outro pastor, Brian, ele diz assim: a expressão "tu, Senhor, fizeste como te aprouve" corresponde a 3 outros textos do Antigo Testamento que fazem uma declaração semelhante. E então ele cita o Salmo 115, verso 3, Salmo 135, verso 6 e Isaías 46, verso 10. E ele continua: em cada um desses casos, o contexto apresenta a rejeição de deuses falsos. Portanto, é sensato supormos que isso se aplica também aqui. Veja, quando eles dizem que Deus é soberano para fazer tudo aquilo que Ele se propõe a fazer, ao mesmo tempo estão dizendo que não há outro Deus como este. Uma outra coisa que a gente observa na vida deste homem, e são coisas que a gente precisa observar na nossa experiência, é que eles demonstram mais consciência perante Deus do que os religiosos, inclusive os religiosos da época de Cristo. Veja, a oração deles, eles dizem assim: não nos culpe pelo sangue inocente. E quando a gente olha lá em Mateus capítulo 27, verso 25, quando aquelas pessoas pediam a crucificação de Jesus, eles disseram assim: o sangue dele, isto é, o sangue de Jesus, caia sobre nós e sobre nossos filhos. Os falsos convertidos, os religiosos. Mas esses homens dizem para Deus: não nos culpe pelo sangue deste inocente. E outra coisa que a gente vê aqui, que o texto diz que eles ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Veja, queridos,
Como a gente já disse, eles apelaram aqui ao nome da aliança de Deus. Eles clamaram por Yahvé. E mesmo não tendo conhecimento do livro de Levíticos sobre os verdadeiros sacrifícios que eram oferecidos a Deus, estes homens ofereceram sacrifícios a Deus, entendendo que eles tinham que oferecer alguma coisa a Deus, coisa que a gente não vê no meio da igreja. Esse entendimento que nós devemos oferecer algo para Deus. E o que é que nós devemos oferecer para Deus? Davi disse: o Senhor não quer sacrifícios de holocaustos. Deus havia dito para ele: se eu tivesse fome, eu não ia te falar, porque tudo é meu. O salmista ainda diz: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. O que é que nós podemos oferecer ao Senhor? Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 1: rogo-vos, irmãos, que pelas misericórdias de Deus apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não nos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esses homens entenderam que precisavam oferecer algo para Deus. E o texto diz ainda que eles fizeram votos, provavelmente entendendo que eles precisavam conhecer mais sobre este Deus, e então poder oferecer a Deus o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração da qual ele era digno. Sobre isso Calvino diz: quando então os marinheiros fizeram um voto a Deus, eles renunciaram a seus próprios ídolos. Agora então fizeram seus votos ao único Deus verdadeiro, pois sabiam que suas vidas estavam em sua mão. Os marinheiros haviam experimentado aqui um encontro inesquecível com este Deus. Esse encontro que ocorre uma vez só na vida de cada pessoa. E depois tudo mais é consequência deste encontro com Deus. Então aí a gente percebe que Deus enviou essa tempestade não só para despertar o seu profeta adormecido, desviado, mas também para fornecer a esses pagãos uma manifestação do seu poder e salvação. E aí a ironia, do livro de Jonas: de tudo que Jonas tentou fugir e evitar, ele vê acontecer bem diante dos seus olhos, e através da vida dele, da simples palavra que ele usou: eu sou um adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele não pregou a salvação, mas Deus usou. Independente de Jonas querer ser usado para a salvação dos pagãos, Deus usou a sua vida. E ele então vê agora esses pagãos se voltando para o temor do Senhor. Lá em Romanos capítulo 15, verso 24, fala do Evangelho chegando na Espanha. E no mundo antigo, justamente é onde ficava a cidade de Tarsis. Provavelmente esses homens chegaram em Tarsis falando de tudo o que havia acontecido durante a viagem e falando desse Deus soberano, Yahvé, que controla todas as coisas. Alguém disse assim: os marinheiros fizeram uma descoberta transformadora, porque entraram em contato com um Deus vivo. Eles fizeram sacrifícios que podiam naquele momento, mas pretendem fazer mais,
formulando suas intenções por meio de votos a serem cumpridos mais tarde. E a pergunta que fica, querido, que lições nós devemos aprender da conversão desses marinheiros? E a primeira lição que nós podemos tirar aqui é que não devemos nos deixar intimidar pela descrença do mundo ao nosso derredor, e que jamais deveremos rebaixar a mensagem do Evangelho para tentar agradar a quem quer que seja. Porque este Deus, o Senhor do céu, que fez o mar e a terra seca, converteu estes marinheiros pagãos. Ele é capaz de converter qualquer pessoa por meio do nosso testemunho. Queridos, se um testemunho involuntário de Jonas Deus usou para salvar pessoas, quanto mais Deus vai usar a nossa vida se nós nos rendermos a Ele, se nós estivermos dispostos a propagar o Evangelho de Jesus Cristo, se nós estivermos dispostos a chegar para qualquer pessoa e falar sobre Jesus. Se a gente parar com essa ideia de que é difícil pregar o Evangelho nesses dias, se a gente parar com essa ideia de que ninguém quer ouvir o Evangelho, se a gente parar com essa ideia de que Deus não pode usar a minha vida porque eu faço isso, eu faço aquilo, se a gente parar com essa ideia que eu não sou chamado para evangelizar, porque o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Se a gente tiver disposição, imagine o que Deus pode fazer. Se Deus usa o testemunho involuntário de um homem, o que Deus poderá fazer se nós realmente nos dedicarmos a Ele? Então nós deveremos aprender isso, que Deus salva quem Ele quer, independente de nós sermos fiéis e obedientes ou não às pessoas. Mas quando a gente olha aqui para essa indisposição de Jonas para dar testemunho aos gentios, não determinou em nada o plano de Deus de salvar pessoas. Tudo que a nossa disposição determina, assim como a disposição de Jonas determinou, é se ele seria ou não abençoado. E é isso que a nossa disposição vai determinar. Não vai determinar se as pessoas serão salvas, porque Deus vai salvar quem Ele quer salvar, mas vai determinar se nós seremos abençoados ou não. Estes homens foram salvos, mas Jonas foi lançado naquelas ondas, sem testemunhar tudo que estava acontecendo naquele navio. Alguém disse assim: o que Deus pretende fazer, Ele fará. Mas preste atenção, Deus pode fazer isso por meio da obediência de seus filhos, como faz mais tarde com Nínive, por meio de Jonas, caso em que eles compartilham as bênçãos. Ou Ele pode fazê-lo por meio da desobediência de seus filhos, como aqui, caso em que eles perdem a bênção. Qual dos dois, pergunta este homem, qual dos dois você prefere? Você resistirá a Ele? Você se recusará à sua grande comissão? Ou você lhe obedecerá neste e em todos outros assuntos? Esta é a grande lição, queridos. Deus vai fazer o que Ele pretende fazer. Deus vai fazer. Mas como fica você nessa história?
Uma outra lição que a gente tira aqui é de Jonas e a expiação de pecados. Quando Jonas pediu para que fosse lançado no mar, isso era uma expressão de arrependimento sincero ou uma decisão endurecida de preferir a morte ou a ceder à vontade de Deus. Jonas realmente agora estava arrependido, ou ele estava dizendo: vai logo fim a tudo isso, e eu não vou cair. E aqui mais uma vez os comentaristas não entram num consenso. Quem defende o arrependimento de Jonas diz que a confissão do seu pecado o tornou disposto a sofrer a morte para poupar os marinheiros pagãos. Mas eu particularmente não creio que Jonas até aqui havia se arrependido, né? E a razão para isso é que ele não havia desistido da sua rebelião contra Deus. Porque em momento algum nós encontramos aqui nesse texto do capítulo 1 que Jonas estava disposto a executar a comissão dada a ele por Deus para ir à cidade de Nínive. A gente vai perceber que Jonas só começa a falar com Deus lá no capítulo 2, mas até aqui não há uma única palavra de Jonas para com Deus. Não há uma oração, não há nenhuma declaração de Jonas com relação a Deus. William Banks, ele comenta assim: se a tempestade serviu para endurecer a vontade de Jonas, isso significa que Jonas estava disposto a morrer para não ter de pregar. Fanatismo pode se arraigar tanto na personalidade humana que nem mesmo a ameaça de danos físicos ou castigo consegue expulsá-lo, tampouco argumentos e apelo à razão. Isso explica algo que Deus falava lá no Antigo Testamento: povo de dura serviço. É um povo que não se curva de jeito nenhum. E este homem, então, ele fala sobre isso, que o fanatismo pode se arraigar tanto na personalidade de uma pessoa que ela não muda a sua posição. E a gente precisa tomar muito cuidado, queridos. A gente vê que toda a história de Jonas começa com a sua amargura contra o povo de Nínive. E ele prefere, na sua amargura, morrer ali naquelas águas do que ir para Nínive e pregar. Ele prefere morrer do que ver Nínive sendo salva pela graça de Deus. E enquanto esses marinheiros estavam dispostos a se submeter à vontade que agora estava sendo revelada por Deus, Jonas, que conhecia bem a vontade de Deus, preferia morrer naquelas águas. É interessante, queridos, que todos os marinheiros esperavam que o sacrifício de Jonas acalmasse a tempestade, assim como reconheciam que era um castigo justo que Jonas estava recebendo pelo seu pecado. Mas quando a gente olha então para esse outro lado, né, que os marinheiros realmente esperavam que ao lançar Jonas ao mar a tempestade ia parar, eles estavam entendendo que existe algo que pode endurecer tanto o coração de uma pessoa por meio do pecado, a ponto de destruir a sua vida neste mundo. E por causa disso, é que a gente já estudou lá em Hebreus capítulo 3, no verso 13, quando o autor diz assim: antes exortai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado.
Veja como o pecado pode enganar o coração de uma pessoa e torná-la tão obstinada ao ponto dela rejeitar a graça de Deus para fazer aquilo que ela se determinou a fazer. Mas quando a gente olha aqui ainda para Jonas, eu disse que a gente ia falar um pouquinho aqui sobre Jonas e a expiação. Lá em Levítico capítulo 16, os versos 7 a 10, a gente não vai ler esse texto, mas você pode ler depois, fala sobre o bode expiatório. Quando naquele dia da expiação, 2 bodes eram levados ao sumo sacerdote, e eles lançavam sortes sobre aqueles 2 bodes, e um ia morrer e o outro ia ser solto. Sobre os 2 eram impostas as mãos do sumo sacerdote, lançando pecado sobre eles, e pela sorte um morria e o outro ficava livre. E aí a gente vê aqui Jonas, um pecador rebelde contra Deus, e por outro lado os marinheiros rebeldes também, que não conheciam o Senhor, e a sorte cai sobre um, e esse então vai morrer e os outros vão ficar livres. E é interessante a gente ver isso, né, na vida de Jonas, porque ele parece cumprir com este papel do bode expiatório, porque todo mundo é pecador, mas ele vai pagar o preço do pecado e os outros vão ficar livres. E quando a gente olha para as palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 12, no verso 40, Jesus disse assim: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Agora é claro que existe uma enorme diferença entre Jonas e Jesus. Que Jonas era culpado do seu próprio pecado, por ter rejeitado a vontade de Deus, e isso criou um problema para ele mesmo e também para as outras pessoas que estavam ali naquele navio. Quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que Jesus nunca cometeu pecado nenhum, mas a Bíblia diz que ele tomou sobre si os pecados de toda a humanidade, e ele fez isso em obediência. Percebe? Jonas traz o pecado sobre ele pela rebeldia. Jesus toma sobre si os pecados de outro em obediência a Deus, para poder livrar os homens do problema do pecado que os próprios homens haviam criado para si mesmos. Mas de qualquer forma a gente percebe aqui que Jonas é um tipo de Cristo, uma figura no Antigo Testamento. Se é verdade que o sacrifício de um homem que aceita a sua condenação pode salvar outros à sua volta, como o caso de Jonas salvando a vida dos marinheiros, então isso vale muito mais se o homem sacrificado é o Filho de Deus. Quando a gente olha para essa morte de Jonas nas águas, que encerra essa grande tempestade, isso mostra o caminho para a salvação de Deus, que envolve colocar os pecados em alguém que vai morrer. E assim como a salvação de Nínive resultou do ressurgir de Jonas, daquele mar, o tipo da ressurreição, após 3 dias no túmulo daquele que era o estômago daquele grande peixe, a ressurreição do Senhor Jesus também traz salvação para o mundo. E a gente percebe, queridos, que esta graça persistente de Deus em salvar as pessoas excede toda a determinação do coração humano. Quando a gente olha para Jonas, a gente vê Deus perseguindo este homem até a morte.
para que possa abençoar muitas pessoas. E de modo semelhante a gente vê Deus conduzindo seu próprio Filho Jesus Cristo para a morte, para que todas as nações debaixo do céu pudessem encontrar salvação no Senhor. A gente, no decorrer aqui desse estudo, a gente viu que Jonas fugiu da presença do Senhor, mas o Senhor enviou aquela tempestade. E quantas vezes isso pode acontecer com a igreja nos dias de hoje, com o povo de Deus? E o que a gente entende, queridos, é que o fato da igreja não ser o que deveria ser, não significa que Deus não possa usar as pessoas. Deus pode usar, alguém disse assim, Deus pode usar um bastão torto para desenhar uma linha reta. E foi exatamente o que aconteceu no caso de Jonas. A gente pode olhar para a igreja e ver muitos problemas. E realmente existem muitos problemas. Mas Deus continua sendo Deus. E independente de qualquer coisa, volto a dizer, Deus vai realizar os seus planos. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Mas, queridos, pensa bem, se Jonas tivesse tido a disposição de ir e pregar o Evangelho, a palavra do Senhor para Nínive, como teria sido diferente? Como teria sido muito melhor? Deus poderia depois ter enviado para Tarsis e ele participar deste grande banquete de Deus ali naquele navio, prestando culto ao Senhor. E essa é a questão, queridos. Como seria muito melhor se nós resolvêssemos fazer a vontade de Deus. E a gente pudesse participar, vamos dizer assim, de todas as festas promovidas pelo céu pela salvação de pessoas. Então, para finalizar aqui, queridos, a gente percebe aqui um chamado de Deus para crentes e não crentes, para abraçar a vontade do Senhor. Queridos, que a gente possa parar de fugir de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus. Que a gente possa se render à vontade do Senhor, para fazer aquilo que Ele está dizendo que nós devemos fazer. Porque assim nós seremos abençoados e nos tornaremos uma bênção para todas as famílias da terra. Volto a dizer, Deus vai fazer o que Ele quer fazer. E a pergunta que fica é esta: você vai participar deste grande evento de Deus? Deus salvou os marinheiros, mas Jonas não participou da festa. Mais tarde, Deus salvou o Nínive. E Jonas não desfrutou da festa. Deus vai salvar quem Ele quer salvar. Mas a pergunta que fica é esta: você vai estar lá na festa? Amém? Amém, queridos. Vamos ficar em pé? A gente pode dar muitos motivos para fugir. A gente pode dizer que o povo não merece. A gente pode alegar incapacidade.
A gente vai dizer, eu não fui chamado para isso, meu chamado é outro. Eu não tenho condições, eu não posso. Mas nenhuma das nossas desculpas vai servir no dia. Se a gente disser, eu não quero, se a gente disser, eu não posso, eu não consigo, a Bíblia é muito clara, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Paulo dizia, tudo que nós fazemos não é porque nós temos capacidade, porque a nossa capacitação vem do Senhor. Quando Jeremias disse, Senhor, eu não sei falar, eu não posso como uma criança. Deus falou, não é assim. Então vamos olhar para Isaías e dizer como ele, eis-me isso. Envia-me. Independente dos resultados, eu só quero obedecer. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Cristo. Esquecendo-me das coisas. Só há uma coisa, Cristo, para a qual eu preciso olhar. Deus está me chamando. Desperta porque dormes e Cristo te esclarecerá. É hora da igreja se levantar. É hora de nós entendermos que nós estamos chegando no último dia. Não vai restar muito mais tempo, queridos. Não resta muito mais tempo. Estava falando com a Marisa no dia dessa semana. Na verdade foi ontem. A gente olha para esse mundo e vê tanta crueldade, tanta maldade. E eu fiz a pergunta, como será que era um pouco antes do dilúvio? Quando Deus olhou e disse, não dá mais. Chega. E a gente olha para o mundo hoje e Deus ainda não falou, chega. Não dá mais. Mas será que dava para ser muito pior do que está sendo hoje o mundo? E é por isso que eu chego à conclusão. No último dia, muito perto, quando Deus vai falar, não mais. Vamos tirar a igreja deste tipo de pecado. E como Deus nos encontrará naquele dia? Como Isaías, eis-me aqui, Senhor. Ou como Jonas, fugindo. Por essa cabeça e fala com o Senhor, como você quer ser encontrado naquele dia. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, sonde e conhece o nosso coração. Que a tua misericórdia nos envolva, para nos perdoar, porque temos falhado como igreja, temos falhado com a própria igreja, temos falhado com o mundo tão necessitado.
Muitas vezes, Senhor, temos sido tão indiferentes com tudo que acontece. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. Traz um despertamento sobre nós, Senhor. Traz um despertamento sobre a igreja. Aviva a tua obra nestes dias, Deus. Desperta-nos para o teu querer. Desperta-nos para abraçarmos a tua vontade, abraçarmos a tua verdade. Estejamos dispostos, Deus. Pela ajuda do teu Espírito, estejamos dispostos a abraçar a causa do Evangelho. E então anunciarmos o Evangelho a todas as pessoas ao nosso derredor. Ajuda-nos a fazermos aquilo que tu queres que façamos. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres que tu queres que sejamos. Ajuda-nos a sermos igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Sim, igreja cheia do poder do Espírito Santo. Que os nossos corações, Senhor, possam estar prostrados diante do Senhor em verdadeira adoração e verdadeira obediência. Ajuda-nos nestes dias, Deus. Em nome de Jesus, ajuda-nos nestes dias para honrarmos a Jesus. Ajuda-nos, Deus. Nós sabemos que tu farás o que tu tens declarado que farás. Como tu mesmo disseste na tua palavra, eu disse e farei. Mas ajuda-nos, Senhor, que nós não sejamos meros espectadores vendo o Senhor fazer as coisas, mas que sejamos participantes. Não queremos estar na plateia, Senhor, assistindo. Nós queremos estar ali junto, participando. Nos ajude, Deus. Nos ajude. Em nome de Jesus, nós clamamos, nos ajude. Em nome de Jesus, Senhor, para que Jesus seja glorificado. Nos ajude a fazer a tua vontade. Que o teu reino venha, Senhor. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita nos céus. Em nome de Jesus.